Eu acho muito engraçado esses religiosos, né? Eles vivem colocando a culpa no homem, a culpa no diabo, mas a culpa nunca é de Deus, né? Deus, ele é um coitadinho, ele nunca fez maldade para ninguém, ele não fez nada, né? Ele só criou doença, assassinos, bandidos, estupradores, doenças, né? Ela vai falar, mas isso foi o pecado do homem. É uma outra contradição, né? Já que quem foi que criou esse homem, né? Os religiosos, eles falam que o mal está no mundo por culpa do diabo e do homem. Ah, mas quem é que criou o diabo e o homem? Ah, foi Deus. Né? Então a responsabilidade, então a culpa é do diabo, do homem, e também é de Deus. Ah, mas ele fez isso para cumprir um propósito, não sei do que lá. Amigo, o seu Deus, ele é um ser bem limitado, né? Porque para ele distribuir conhecimento, né, e revelar a verdade para os seres humanos, por exemplo, vamos imaginar primeiro que conhecimento se ele está cumprindo algum tipo de propósito, em tese ele quer provar algo para o ser humano, né? Existem duas possibilidades. Ainda que Deus, né, supostamente ele não pudesse acabar com o mal, ele poderia não criar nada, que seria uma obrigação dele, já que ele não pode prejudicar bilhões de pessoas pelo mero capricho dele, só para satisfazer uma vontade para os outros ficar bajulando ele, né? Ou então criar somente aquelas pessoas que quiserem nascer, que consentirem virem para o mundo para sofrer, né? Iam sofrer, mas iam consentir. E existe um outro detalhe. Deus, ele não precisa provar nada para o ser humano, já que em tese Deus, ele pode fazer o ser humano já com esse conhecimento. Por exemplo, se vamos imaginar que a pessoa precisa estudar matemática para aprender que 2 mais 2 é 4. Mas Deus, ele não precisaria disso, porque em tese ele já poderia fazer a pessoa já saber de matemática. Deus, ele não está preso a nenhuma circunstância. Então esse pessoal, eles não conseguem provar que Deus é bom sem prender Deus a uma circunstância. Sem prender ele a uma circunstância, alguma circunstância mesmo, né? Então eles precisam ficar fazendo marabalismos. Falar que Deus tem que fazer o ser humano sofrer para o ser humano aprender, mas Deus, ele já não poderia fazer o ser humano já conhecendo tudo? Se ele não consegue, então ele não é onipotente. Tá? Então Deus, ele não precisaria provar nada, porque a gente não tem que aprender nada, porque Deus, ele já pode fazer a gente já sabendo de tudo. Então, se existe alguma coisa que eu não conheça, Deus, ele pode fazer eu conhecer, né? Já que ele, supostamente, se ele sabe, eu também poderia saber. Tem a capacidade de saber o futuro, e isso eu não ia precisar aprender nada, né? Ou seja, o sofrimento, ele seria totalmente desnecessário. Se você falar que Deus não faz, ele permite o mal por causa do livre-arbítrio, você vai cair em umas duas contradições. Primeiro, que Deus não precisa testar ninguém. Deus não precisa criar várias pessoas para saber se elas são boas ou más. Em tese, Deus, ele já sabe se a pessoa vai ser boa ou se ela vai ser má. E se ela vai ser má, Deus constantemente não iria criar, não iria formar esse ser. Esse ser, ele simplesmente não existiria, já que Deus, por ele ser onisciente e saber o futuro, ele ia olhar e ia ver e falar, poxa vida, esse cara aqui vai ser má, então ele já ia descartar, né? E sem falar, pessoal, se você falar, mas Deus, ele deu livre-arbítrio para o ser humano, não tem essa coisa de livre-arbítrio, pois não, o livre-arbítrio, ele serve só para o bandido, porque em tese a vítima não tem escolha nenhuma. A mulher que está sendo estuprada, ela não está tendo escolha, é só o bandido, o criminoso. Seria a mesma coisa agora de um policial deixar de prender o bandido, porque o bandido tem livre-arbítrio para roubar. Mas e o livre-arbítrio da vítima de não querer sofrer a vítima daquele crime? Então, em tese, o religioso, ele tem sempre que prender Deus a uma circunstância. Ele testa. Deus, ele tem que testar o quê? Ele não é onisciente? Entende como essa ideia de religião não faz sentido? É uma ideia idiota.
Porque o livre-arbítrio, ele não existe porque a vítima não tem escolha. O outro livre-arbítrio também não faz sentido porque Deus não tem que testar ninguém, provar nada para ninguém, porque ele já pode fazer a pessoa sabendo de tudo, conhecendo tudo, igual a ele. E tese, se eu vou me tornar uma pessoa boa ou má, ele já sabe. Então, se eu for mal, ele não vai nem me criar. Então, entende como essa ideia de religião é uma ideia estúpida? É uma ideia idiota, né? Vamos falar outras claras aqui. Eles não conseguem acabar com o mal sem prender Deus a uma circunstância. Como já dizia Epicuro, né? Se Deus ele é bom e ele é bom e ele permite o mal, então ele não pode ser bom. Se ele permite o mal, mas não pode acabar com o mal, então ele não é onipotente. E se ele não pode acabar com o mal, deve ser também porque ele não existe, né? Ou então ele não existe. Você que sabe, religioso, vocês decidem. Livre-arbítrio, descarta. Pecado, descarta. Não adianta culpar o ser humano, porque quem criou esses seres humanos são maus. E não é justo criar os seres humanos maus. Em tese, Deus ele teria poder para impedir esses bandidos, né? Apagando eles da existência. Então Deus ele também é conivente com o mal, já que ele poderia impedir e apagar essas pessoas da existência e punir o mal. Os religiosos falam que Deus vai punir. Mesmo que Deus puna, ele ainda continuaria sendo culpado, já que se eu supostamente alguém judiar e maltratar de um gato, né? E eu punir o assassino, porra, o que esse gato sofreu não vai ser revertido. Ou seja, o gato ele foi torturado, ele sofreu. Então Deus, a pessoa fica com sequelas, né? Traumas pro resto da vida, a pessoa lembra, né? E você falar que a vítima ela não é obrigada a se submeter a uma tortura, a um sofrimento, só para Deus criar um assassino para ele cumprir um propósito doentio, um propósito que não serve para nada, porque ele não está provando nada com isso. Ele só está provando que ele é um assassino, que ele é um psicopata, né? Indiferente com o sofrimento humano. Então é isso, né? Livre-arbítrio, descarta. Pecado você descarta porque o pecado é uma coisa patética, né? Já que Deus ele não pode culpar a pessoa por ser pecador, porque em tese o ser humano é totalmente vítima da circunstância, porque fica muito cômodo para Deus exigir que o ser humano não cometa nenhum erro, né? E ao mesmo tempo ele cria a pessoa sem o consentimento da pessoa, obriga a pessoa também não pode sair, não pode se matar, a pessoa não tem o direito nem à inexistência. Se matar vai para o inferno. Então é o bico do corvo, né? É o bico do corvo. Religioso, tudo canalha, né? Tudo filha da puta. Vamos falar outras claras aqui? Então é isso, né, pessoal? Até o próximo vídeo.